num dos livros menos conhecidos das Escrituras Sagradas, tido por algumas escolas como um livro apócrifo, significa que não pertenceria ao cânone decidido como correto e real por cabeças de criaturas humanas que enxergam pelo olhar do ego. Esses são os cânones. Num dos livros menos conhecidos, chamado livro de Tobit, ou Tobias, nome dado ao pai e a seu filho, temos a descrição, ainda que no nível mais superficial, de uma história belíssima, de como todas as Escrituras traduz-se em significados e níveis mais profundos, acessíveis ao buscador das realidades da alma, da grandeza da vida. Mas mesmo nos níveis mais superficiais, a história encanta. Nela, a partir de duas orações simultâneas proferidas por criaturas encarnadas que não se conheciam, a resposta espiritual se dá através da vinda e da materialização em plano físico do arcanjo Rafael. Rafael corporifica-se, tornando-se tangível e visível, e procura a Tobit e a seu filho, e a partir daí se desempenha uma história riquíssima, não só em ensinamentos, mas em dinâmicas poderosas da alma. Preâmbulo, se podemos assim dizer, da própria mensagem que alguns séculos depois o Rabi de Nazaré, Yehoshua Bar ou Ben Yosef, traria. O arcanjo materializado promove o ajuste a partir do movimento único de duas orações, movidas e retiradas do âmago da alma de cada um ancião e uma jovem, e faz manifestar o equilíbrio, a cura, a transformação, o resgate, e no final, quando revela a sua natureza, porque os dois, Tobias, pai, e Tobias, filho, o queriam recompensar por tudo de bem e de luz que os havia trazido. Quando revela a sua natureza angélica, diz: convivia convosco, comia e bebia aparentemente a vossa comida e a vossa bebida, mas tenho outro alimento, intangível para vós, e deste me sirvo todo o tempo, e agora que vos revelo isso, retorno ao seio da divindade de onde parti. Tenho outra comida. É o trecho de frase do arcanjo Rafael que nos importa observar, porque em verdade vivemos nós tão presos às óticas que nos enclausuram em cárceres criados por nós mesmos, enfechados em vibrações e energia que tomam a nós a aparência de solidez e a dinâmica de um determinismo que nos prende a nós mesmos.
e a nossas criações que temos acalentado por milênios e por séculos e que se nos parecem a toda a humanidade que habita esse planeta algo criado pela consciência infinita e suprema, sendo cada um de nós sujeitos passivos, submetidos a leis que nos foram impostas pelo Deus que está num trono, afastado de cada um de nós. Mas não. Toda esta criação, ainda que não sejamos capazes de compreender num primeiro instante, promana e provém de nós mesmos, sempre. Temos escolhido as leis que nos governam, temos nos sujeitado e agido, ainda que, como disse um dos grandes avatares que pisou no solo desse planeta, ainda que acreditemos não ter agido, ainda assim agimos. E Rafael mostra sutilmente nesta frase aos dois estupefatos que deviam assumir a sua verdadeira identidade angélica, a dizer: tenho outra comida, a qual ainda não podeis compreender. Talvez, se pudéssemos resumir a nossa busca, ainda que não saibamos, é exatamente por esta outra comida que nos sustenta, mesmo que nos prendamos de forma muitas vezes acorrentada às visões materiais, que nos sustenta todo o tempo. E não foi apenas o arcanjo Rafael quem proferiu esta verdade. Todos aqueles que despertos passaram pelo mundo nos mostraram a outra comida, composta de energias divinas, às quais temos acesso por meio de instrumentos com os quais fomos todos indistintamente dotados desde a nossa criação. Orar e meditar são atributos que recebemos de graça e pela graça. Atributos que ou não os utilizamos, ou quando o fazemos de modo indevido, incompleto, incompreendido ainda. Somos chamados a compreender esta verdade que está, a nosso ver, posta aos nossos olhos, a olhos que queiram ver. No século XX, Teresa Neumann passou 40 dos 60 anos de sua vida se alimentando fisicamente apenas de uma hóstia, um pão ázimo todos os dias. E como ela, muitos outros. Não nos é pedido que façamos o mesmo, mas somos chamados a compreender quais alimentos são os que realmente nos sustentam, nos curam, nos transformam, que fazem brilhar a nossa luz. E esses alimentos certamente são invisíveis. E que têm o poder de transformar os alimentos visíveis em extensão contínua. São instrumentos de libertação que estão ao nosso dispor. A pergunta que ressoa
pelos milênios e pelos séculos, é repetida por todo aquele que atinge, ainda que de leve, as praias desta terra grandiosa e prometida, aonde a consciência divina, começando a brilhar, nos mostra que o infinito potencial realizador não é privilégio deste ou daquele filho ao qual Deus bafejou com sua graça em detrimento dos outros, mas a cada um de nós, sem distinção. Como diz uma das entidades que mais se acerca ao plano onde se enfecham os homens na ilusão da matéria: quem quererá desta verdade e deste tesouro aproveitar? Quiçá todos, quiçá já. Que a paz esteja convosco. Boa noite, corajosos. Bem-vindos todos, os corajosos que estão aqui. Hoje está tão tranquilo. O pessoal lá de trás, a gente podia fazer um grupo de estudo. Tem cadeira, não sei se está vendo o pessoal do passe. Vamos aproveitar que somos menos pessoas hoje. Boa noite ao pessoal da rede. Será que são aqueles que não estão aqui, estão lá? Certamente também. Hoje temos Otton? Temos Otton? Não? Então não devemos ter break. Você tem avisos? Oi, gente, boa noite. Bem-vindos, né? Como diz o Luiz, os bravos guerreiros, mas estamos aqui. Vamos lembrar do nosso recesso de carnaval. Nós vamos essa semana toda com as atividades. Sexta-feira tem psique. Quem não souber, pergunta para a gente, é o pronto-socorro das Irmãs Clarissas. Segunda, dia 17, todas as atividades completas, meditação, passe, palestra, tudo. Terça-feira, dia 18, já vamos estar em recesso de carnaval, que vai até o dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira. Sexta-feira, dia 28, reequilíbrio espiritual mensal, às 18 horas. E aí depois, na segunda, já em março, aí vamos embalar. E vamos em frente. Já está no quadro de avisos ali as datas para o retiro espiritual anual da casa. 27, 28, 29 de novembro. Guardem a data. A gente pretende abrir as inscrições já em março, para dar um prazo bacana para todo mundo se programar e pagar. Tá? Pronto. Friburgo, vamos voltar para Friburgo, firmes e fortes. Lá para o Buxque. Muito bom. Então a gente não tem Otton hoje, né? É bom que a gente pode fazer uma coisa mais coloquial, de repente vocês fazerem algumas observações, né? Vamos ter tempo para continuar com o nosso tema, né, que é procurarmos compreender com precisão, enxergar de uma forma que isto seja para nós não apenas um ganho de conhecimento, mas seja um processo que nos permita, cada um de nós, realizar um trabalho interior que cabe a nós, entender como temos ocultado a face divina em Jesus e como essa face divina é muito mais brilhante mesmo, e não tenho nenhum problema em dizer isso, do que aquela daqueles que, movidos com sinceridade, com boa intenção, a se aproximar de uma determinada religião, se vinculam a Jesus como uma figura de exceção, desligada da natureza humana, ainda que se diga que
Ele é o Deus que se fez homem, o que é uma verdade, mas desde que nós saibamos entender essa frase, mas aqueles que entendem e procuram perceber a divindade de Jesus como algo que está fora, como algo que está posto num altar, como alguém, como um filho privilegiado e único da divindade, seria o próprio Deus, né, no que se chama do mistério da Trindade. Essa visão, apesar de completamente respeitável, a gente faz questão de frisar isto, vamos frisar enquanto estivermos aqui trabalhando nesse tema, ela é, seguramente, eu não tenho nenhum receio de dizer, incompleta, porque a verdadeira face divina tem muito mais poder do que nós imaginamos. Se bem entendida, nos dá a percepção da sua grandeza e de uma grandeza não distante, de uma grandeza próxima, de uma grandeza com a qual nós podemos nos identificar e não apenas venerar. E, portanto, o que nós vamos fazer aqui, continuando hoje, na outra semana, então eu até repito para vocês, hoje sempre há caras novas, né? Mas rapidamente eu vou dizer, a gente vai fazer uma sequência acreditando que, como nós temos hoje gravação, né, do que nós falamos aqui, aquelas pessoas que não viram as anteriores, tendo interesse, vão ter acesso às gravações que vão subir para o YouTube em algum momento. E assim também as pessoas que podem ver pela rede, não estando aqui, não tendo interesse, podem continuar a ver, ainda que não estejam conosco aqui. Isso nos animou a voltar à história de dar sequência a temas, como a gente vai fazer hoje aqui. Semana passada, nós enfocamos, até de uma forma não tão interessante, eu acredito, muito o aspecto histórico da figura de Jesus. Tentando demonstrar que mesmo pelo aspecto histórico, há muita distorção do processo, né? E essa distorção tem dois lados. Uma que nós entendemos perfeitamente, porque os grandes patriarcas que estruturaram esse conhecimento tinham um conhecimento de espiritualidade muito profunda e, por exemplo, colocaram o Natal numa data não correspondente à data histórica, isso já se sabe hoje, certamente. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas foi ali colocado com um significado específico por quem conhecia a espiritualidade profunda. E assim por diante, eventos históricos, todos eles, ainda que tenham ocorrido, são eventos históricos que podem ou não ter acontecido com a precisão com que são descritos. E por isso que o que nos interessa aqui, e talvez até por isso mesmo, que esta imprecisão, porque imaginem, né, se nós temos, vamos fazer um parênteses aqui, se nós temos a convicção, ainda que não total, mas em um grau forte, de que nós temos toda esta criação comandada por uma consciência infinita que nós chamamos de Deus, o Criador, ou o Sagrado, ou o Pai, não seria lógico pensar que se a descrição histórica fosse tão importante a ponto de vir diretamente de um pai, não seria concebível que ela tivesse várias variações. Então esta imprecisão histórica, ao contrário do que pode parecer para aqueles que criticam, e aí dizem, tá vendo, tem uma diferença aqui, então mostra como essa história foi manipulada. Não. Para quem tem olhos de ver, esta imprecisão histórica nos remete ao que nos interessa, que é o que está por detrás ou por dentro do significado histórico, ou do interesse histórico do processo ou descritivo. Lembrem-se que nós falamos aqui que isso se encaixa em qualquer análise de qualquer escritura sagrada, de qualquer época, de qualquer tempo. Se nós vamos olhar o Ramayana ou o Mahabharata, se nós vamos olhar os sutras budistas, se vamos olhar a Torá, a superfície histórica é importante relativamente e muito menos importante relativamente aos significados profundos. Tanto é que todos os místicos, mesmo os cristãos, nos dizem com clareza que esse processo não pode ser visto na sua superfície. Muito bem. Vocês querem um exemplo?
claro, só para que a gente termine um pouquinho para entender essa história da visão histórica. Existem 4 evangelhos, reconhecidamente chamados canônicos, que são aqueles que foram reconhecidos pelas estruturas religiosas que se formaram a partir da vinda desse grande ser à Terra, esse ser divino. Vou repetir aqui, um ser divino, mas não como a divindade que certo tipo de abordagem a ele tem entendimento e que, a nosso ver, ao invés de engrandecer a sua figura, a tornando um Deus, a diminui. Por isso nós estamos aqui falando sobre isso e vamos falar há algum tempo. Essa é a nossa intenção, mostrar que o que aumenta e faz crescer ou faz se revelar a verdadeira realidade dele são outros tipos de percepção e que nos afetam diretamente porque nos interessam muito mais, na minha opinião, humilde, do que simplesmente venerá-lo como um ser ao qual nós fomos acostumados a fazer desde que estamos aqui nessa encarnação ou em muitas outras. Vou dar um exemplo para vocês. Nesses 4 evangelhos canônicos, 2 deles descrevem a genealogia de Jesus, com o intuito de relacioná-lo, por força da tradição judaica, dizer que o Messias viria do ramo do rei Davi, uma genealogia referindo a sua ligação à família do rei Davi. O Evangelho de Mateus, que é o primeiro na ordem, e o Evangelho de Lucas, ambos nos apresentam genealogia. Vocês sabiam disso? Cabeças assim? Vocês vejam como a gente fala certas coisas aqui, hoje como é coisa mais coloquial. Eu vou puxar algumas coisas para você ver como a gente vai à missa muitas vezes, né? Tem uma Bíblia em casa, né? Ainda que os evangélicos estudam isso mais intensamente do que aqueles que não são, mas ainda assim, isso passa para um outro campo de análise que nos interessa aqui, é mostrar como a superfície não nos importa. Na genealogia de Mateus, são 42 gerações. Esse número 42 já é interessante porque nos fala de alguma coisa, para quem conhece Cabalá, não vamos tocar aqui, mas são 42 gerações de Adão até Jesus. E em Lucas são 78. Na genealogia posta por Mateus, vai se chegando a Davi através do seu filho Salomão. Então tem lá, Davi gerou a Salomão, estou no meio da genealogia, começa em Adão. Davi gerou a Salomão, que gerou a Roboão, que gerou... chegou a Jesus, filho de José. Na genealogia de Lucas, vai-se a Davi pelo filho Natã. Uma completamente divergente da outra. Numa são 42 linhas de geração, na outra são 78. Aí a gente pergunta, quem é que está certo ou quem é que está errado? O que nós estamos querendo compartilhar com vocês aqui é que não existe essa questão de certo e errado nesta descrição evangélica, nenhuma nem outra. Por quê? Porque o que nos interessa não é a superfície histórica, mas o que vai por trás e vai profundo. É esse Jesus que a gente quer entender aqui, entender que criou tanta coisa em volta dele com o objetivo de endeusá-lo, que isto, apesar de torná-lo alguém venerável, e que isso é tão poderoso, esse processo, que independentemente disso ele tem sido efetivo em algum grau, porque se a gente olha a história da chamada igreja cristã, tem lá uma sua efetividade, tem a sua espiritualidade, mas hoje nós estamos no século XXI. Nós não podemos mais querer ficar presos a uma espiritualidade que nos serviu até um determinado tempo. Historicamente, a humanidade está sendo chamada a um outro grau de entendimento. E adianta um pouco. Esse ser divino chamou-se, na sua passagem pelo mundo corporificado, Jesus de Nazaré, certamente tinha todo esse conhecimento naquele momento que ele estava passando ali. E deixou pegadas e mapas de informação para que nós pudéssemos inferir isto e nos utilizarmos desse processo para nós mesmos. A teologia constituiu
uma série de conceitos que muitas vezes funcionam como barreiras. Barreiras para a capacidade e para o potencial que está dentro de cada um de nós. E esse ser parecia que sabia. Porque numa das suas citações, esse ser é Jesus, tá? Teve o nome de Jesus e conteve aqui. Numa das suas citações ele diz assim: cuidado vocês, escribas e sacerdotes, que aos quais foi dado a chave e que ficam à porta e não abrem, não entram e não deixam ninguém entrar. Ora, essa frase, se ela for olhada nesse sistema da gente tirar a superfície, ela não se aplica apenas àqueles que naquele momento histórico estavam convivendo com Jesus. Eram os sacerdotes do templo, que eu comentei aqui na semana passada, que tinham privilégios altíssimos. Que, como é uma questão do ego, vai acontecer dentro de qualquer religião. Aconteceu no Templo de Jerusalém, na religião judaica, aconteceu na Igreja Católica e acontece aonde for. Se você vai entender, por exemplo, a gente olhar Buda com lupa, a vida de Siddhartha Gautama, que se tornou uma consciência búdica por entender e despertar, se você for olhar o que ele é um grande reformador do brahmanismo, que naquela época impedia as pessoas. Um tal grau de rigorismo em preceitos, se a Torá nos traz 613 mitzvot, que são as coisas que têm que ser feitas e não serem feitas por um devoto, se o cristianismo nos dá sacramentos, dogmas, coisas, ritos para nós cumprirmos, o brahmanismo, num determinado momento, tinha mais de 5.000 preceitos a serem cumpridos. E se não fossem, levavam a pessoa a um estado de compreender que estava desligada do... Enfim, o processo que Jesus, então, quando diz essa história da chave que não abre, nem entra, nem deixa entrar, valia para o sacerdote e vale para sempre. O que é isto? Todo aquele que vai a um caminho espiritual e a partir daquele caminho ganha algum grau de contato ou de comunicação com um determinado número de pessoas, no caso fiéis ou companheiros, corre o risco de se tornar alguém que tem a chave. Grudou, o que foi? Por exemplo, esse símbolo aqui, que hoje ficou bem mais vinculado ao judaísmo, e que a gente mostra que ele é universal, olha aqui, ó, acho que dá para todo mundo ver. Aqui tem a mesma estrela de 6 pontas dentro de um yantra ligado à tradição védica. É um yantra vinculado a Hanuman. Então, quando a gente fala disso aqui, o judaísmo, principalmente o judaísmo místico, a Kabbalah, trouxe para o entendimento a potência disso, mas o fato é assim, quando a gente aprofunda, quando a gente sobe, seja lá embaixo da gente, no âmago da alma, seja lá em cima, onde está a consciência infinita, isso aqui é apenas uma representação parcial, é apenas uma forma da gente representar dentro da nossa capacidade de entender. Mas nesse momento a gente entende, a história é una. Desse ponto eu enxergo cada ponto da base desse triângulo. Deste ponto eu enxergo cada ponto da base do triângulo invertido. Outras vai parar por aqui. Mas o fato é, esta figura, portanto, que se nós formos olhar a parte histórica, a gente compreende que ela não nos importa muito, tem que ser entendida de outra forma. E aí, saindo um pouquinho da parte histórica, a gente faz algumas deduções em relação ao que foi criado à sua volta. E hoje eu queria bater um pouco nisso. Todo mundo que fez catequese aqui, todo mundo que se dedicou a conhecer Jesus através de uma religião, se bem que as religiões evangélicas, né, que se dizem cristãs, né, os outros não são, né,
Começa por aí, você vê como uma coisa complica, né? Se estuda mais, você até tem um pouquinho de visão diferente. Mas vamos falar do catolicismo, que foi a religião predominante dentro do cristianismo, depois, até o século XVI. A reforma de Martin Luther vem com modificações, mas também foi entrando dentro de um padrão que depois ficou meio cristalizado. Mas a gente enxerga Jesus, veja só, se não é verdade. Aquela figura, filha de pais pobres, pobrezinhos, que nasceu numa manjedoura porque eles eram pobres, e que teve toda a sua vida como um pobre, e que chegou num discurso mostrando que a verdadeira vida era a vida após a morte, nos céus. Se vocês não concordarem, podem botar o dedinho e dizer, olha, aproveitamos que somos poucos. Lógico que a gente não vai fazer um debate pleno, eu quero só dar uma linha de conversa. E esse pobrezinho ia sofrer porque o sofrimento necessariamente é um caminho obrigatório para uma redenção. Ia morrer e, ao ressuscitar, mostraria que a morte física pode ser vencida por uma pessoa, e esta pessoa é ele, e que esta pessoa ascende em corpo aos céus e depois leva a sua mãe, o corpo também, coitada, nossa senhora, imagina, 2000 anos e tudo, um corpo físico, né? E que essa ascensão em corpo, ele se estabelece à direita do Pai, e que todos aqueles que morreriam de lá para frente estariam dentro. Isso tem uma... É tão forte a ligação com a tradição judaica que isso também está dentro do judaísmo. Muitas coisas são bastante semelhantes, ainda são. Apesar da separação que foi tentada fazer pela Igreja Romana quando ela assume o poder político do cristianismo, introduzindo dogmas, introduzindo ritos romanos, trazendo as imagens de volta. A gente já falou também um pouquinho disso semana passada. Mas esse ser que está lá nos céus à direita do Pai, num determinado dia do juízo, vai fazer a ressurreição dos mortos, e aqueles mortos que tiverem sido em vida né, em condição de receber os céus, ou que as suas almas estão no purgatório, são coisas muito incongruentes. Se dá uma análise mais específica, eu vou bater um pouquinho nessa história, serão levados ao paraíso, vão ressuscitar todos ao mesmo tempo. A gente já falou aqui, né? Imagina uma cena, eu ressuscito ao lado de um homem de Neandertal, não, né, porque esse não está dentro do jogo, mas um romano. E aí eu tenho um sujeito da Idade Média, cada um falando a sua língua, no seu tempo, ressuscitou. Bom, eu não estou falando isso para fugiu a palavra agora, isso não me foge, para detradar. Eu estou dizendo isso apenas para que a gente entenda que a história não está na superfície. Ela vai muito mais profunda. Na hora que a gente entende a profundidade dessa história, a gente vê que a luz é muito maior do que aquela que a gente imaginava quando esta figura, Deus, feito homem, que morre, né, se deixa sacrificar para levar os pecados das pessoas, para depois, na ressurreição global, escolher quem vai para o paraíso definitivamente e quem vai para o inferno definitivo. Bom, para a gente entender que esse processo descritivo não mais é possível ou passível de se sustentar, vamos só fazer vamos fazer aqui um exercício mental. Se descreve depois que Jesus, depois que ele ressuscita um corpo físico, muito batido, um corpo físico, ele vai para os seus apóstolos, fica lá 40 dias e depois ele ascende aos céus, na frente de todo mundo, em corpo. Bom, naquela época em que se acreditava que o único local habitado da criação era um pedaço plano de terra, com mares à sua volta, tinha uma borda onde todo mundo caía.
E que eu estou falando só daquela época. E que a volta tinham esferas de cristal, na qual estavam fixas estrelas, o sol e a lua, e que isso girava em torno deste pedaço plano de criação, onde reinava uma criatura soberba, chamada homem, que tinha cometido um pecado original, né, ao comer o fruto de uma árvore. Já começa por aí. Né? Analisa essa frase. Comeu o fruto que diz que discerne o bem e o mal. Aí eu falava assim, bom, esse Deus que pune uma pessoa que come um fruto, que faz ele conhecer o que é o bem e o que é o mal, não está fazendo muito sentido. Até porque não é esse mesmo sentido. Voltando, gente, essa história só se entende saindo da letra e indo para o âmago, seja para baixo ou para cima, que o que está em cima é o que está embaixo. Assim diz esse sim. E aí, nesse lugarzinho onde vive um ser, o Deus que criou aquilo, em determinado momento, resolve se fazer um homem, encarnar, aparecer para as pessoas. Lá faz sentido. Quando a gente acredita que o universo era isso, até faz sentido que o Deus pudesse se tornar uma pessoa e vir aqui na Terra, o único lugar existente no universo, que as estrelas são apenas lâmpadas presas em esferas de cristal, assim o Sol e assim a Lua. Ok, mas gente, hoje, que a gente vê, mesmo ainda olhando para a ciência, eu estava outro dia lendo uns artigos, eu sou um pouco curioso em artigos científicos, por exemplo. Eu estava lendo um artigo que ressuscita uma visão da teoria quântica, com várias modificações, inclusive matemáticas, que foram trazidas por um americano que doidou, como quase todo esse pessoal aqui, que vai muito fundo, chamado Hugh Everett. Hugh Everett foi um cientista que propôs uma visão das equações de Schrödinger, que são aquelas que governam a eletromecânica quântica, levando a um tipo de determinismo que cria multimundos. A visão de Hugh Everett não é aquela que as coisas dos multiversos, mas esse processo dele, depois transformado, mostra o quanto nós não sabemos nada. Mostra o quanto a gente hoje está cada dia mais tomado por algo que sacode a ciência e que mostra que o que eu sabia ontem tem que mudar. Mas a gente, desde o Einstein, já sabe, por exemplo, que tempo e espaço são grandezas que são absolutamente ligadas. Quando eu mexo em tempo, espaço e velocidade, o processo funciona como um sistema. E a gente acha que a velocidade da luz, ainda se acha isso, é a grande velocidade da qual nada pode passar. Vamos imaginar que Jesus, então, levantou, vamos para a cena, na Galileia, um corpo físico, vai ascendendo, passa da estratosfera, entra no espaço sideral. O físico não pode respirar lá, mas eles não sabiam disso. Não, é verdade, ninguém sabia disso. Não sabia que havia estratosfera, atmosfera e tudo mais. E esse corpo começa a ascender. Isso foi há 2000 anos. Bom, vamos dar a Jesus o direito de viajar num corpo físico à velocidade da luz. Se ele estivesse viajando à velocidade da luz desde o dia, em 2020, anos atrás, em que ele ascende, ele não tinha chegado nem em Alfa Centauri. Não, melhor dizer, em Alfa 5, está 4 anos luz. Mas não tinha saído da galáxia. Então a pergunta é, onde está este céu? Para aquelas pessoas, fazia sentido, para hoje nós não faz. Porque a nossa percepção de Deus, para que ela seja coerente, e ela é coerente a cada momento, eu não preciso ser negacionista, por exemplo, da teoria evolutiva, para entender que essa confusão é muito ruim, que se liga, por exemplo, à ideia de um design inteligente ao criacionismo Adão e Eva. Não. Consciência e design inteligente pode absolutamente se linkar a uma teoria evolutiva, como Darwin descreveu. Claro que pode. Então, hoje, a nossa percepção de Deus é muito maior.
Não hoje, naquele tempo já era assim, o universo era o mesmo. O planeta era o mesmo. Então, não faz sentido que, por exemplo, esta figura desça para privilegiar esta ou aquela religião. Se naquele tempo a gente não conhecia as histórias das religiões prévias a ele, como toda a tradição védica, como o budismo, hoje a gente conhece. E é possível que a gente entenda que essa história toda, aparentemente uma salada, seja algo muito coerente. Coligado, sim, pela sua essência. Só que, qual é a nossa novidade aqui, no sentido de apresentar a vocês uma forma de pensar. Para um ser dessa ordem, com o conhecimento e a clareza e o estado de despertar espiritual que ele vivia, certamente ele conhecia isto. A ponto de poder manobrar as estruturas físicas com as quais ele conviveu e trabalhou, inclusive, o processo é muito mais profundo do que esse, sabendo passar por um processo de sofrimento e depois recuperando a sua vida, trazendo um ensinamento muito mais profundo, ao meu ver, do que aqueles que nos são dados em relação a este processo de sacrifício e ressurreição, e deixando para nós pistas, algumas muito claras, outras menos, dentro das descrições que aconteceram na sua passagem. Isso, para mim, é muito claro, e claro mesmo, como um processo extremamente coordenado. Me perguntem por quem, que não tenho a mínima ideia, mas certamente sim. Para também que a gente não entre, né, na hora que a gente diz que o processo é coordenado, a nossa tendência egóica é sempre começar a apontar coisas. A gente tem que sair fora dos conceitos rígidos. Esse momento agora é um momento que nós precisamos ser elásticos, sem que isso signifique que nós sejamos pessoas sem parâmetro. Uma coisa é ser elástico no sentido de permitir a expansão da nossa consciência, a expansão do nosso conhecimento, a expansão da nossa forma de agir. A outra é você perder qualquer coisa, qualquer parâmetro. Às vezes é uma linha sutil, mas a gente precisa ter essa coragem. Ora, este ser, quando vem ao mundo, ele vem para viver em plenitude, de acordo com toda a tradição espiritual, também muito mal compreendida, daquele povo que gerara todo o processo ao qual ele se incorpora e apresenta-se, e traz ensinamentos que precisam ser entendidos como instrumentos de trabalho passíveis de ser utilizados por qualquer um de nós. E aí é onde a gente quer, e a partir de hoje a gente vai pegar trechos como esse que a gente pegou aqui, né, aquele primeiro ali, e trabalhar sempre com o intuito de tirar para nós instrumentos de ação interna. Até porque esse ser certamente sabia, que se chamou Jesus, que o que se faz dentro tem absoluta repercussão fora, ainda que a gente acredite que não. Essa separação não existe. Cada vez fica mais claro, à medida que a própria ciência humana vai evoluindo, que ela não existe mesmo. Mas vamos lá no século XX para mostrar como o processo era coordenado. Até então, os evangelhos apócrifos estavam postos em lugares muito escuros. Existem mais de 40 evangelhos apócrifos reconhecidos. Apócrifos são aqueles que estão fora desse cânone dos 4. Mas surge um, em 1945, um pouquinho antes de se encontrarem os pergaminhos do aborto, que também foram importantes, porque mostram como esses escritos eram exatamente, não se mudou muita coisa deles desde a época em que eles surgiram. Em 1945 surge em Nag Hammadi, na Península Arábica, a recuperação dos evangelhos que foram escritos pelos gnósticos, que era um ramo do cristianismo muito associado à Kabbalah, que foi aos poucos sendo pisado pela estrutura romana. E o cristianismo gnóstico passou a um
Vai ficar lá no fundo do poço. Esses evangelhos foram recuperados. Dentre eles, um que já está hoje bem mais conhecido, chamado o Evangelho do Apóstolo Tomé, que é a composição de citações, lógions, citações que cada uma delas, teóricas, você olha e fala assim, isso aqui é igual uma Bhagavad Gita, isso aqui é igual uma citação de Buda. Né? Jesus se apresenta ali com uma grandeza que nos evangelhos canônicos, o que mais nos dá semelhança, nós vamos falar, eu espero, dele nessas nossas conversas, é o quarto evangelho, o Evangelho de João, que também foi muito distorcido como todos os outros. Mas vamos lá, voltando à descrição histórica. Esse Jesus pobrezinho, que era alguém que rejeitava qualquer coisa do mundo, ou seja, riquezas, né, estruturas sacerdotais, poder, e a própria vida do mundo, mirando apenas uma vida num reino vindouro, foi sendo constituído e se valendo desta visão, estruturando toda uma estrutura hierárquica religiosa à volta. Porque no momento em que o entendimento de que a pobreza era algo necessário e desejável, e que toda a riqueza era algo mau, e que você tinha que fazer, ainda assim, ainda que fosse mal, né, a riqueza, tudo que você ganhasse, você teria que dar algum dízimo, né, à sua estrutura religiosa, fez com que, ao longo dos anos, essa estrutura que foi a que capitaneou o processo da Igreja Católica se tornasse um poder político, econômico, de uma grandiosidade que só quem sabe estuda a Idade Média, que foi o apogeu desse processo, entende um pouco. Nós não estamos falando disso. Vamos voltar à figura de Jesus. Ao contrário, vocês querem ver, se vocês forem ao Evangelho de Mateus, quais são as histórias do nascimento de Jesus? Marcos não fala do nascimento, começa direto mostrando a pregação de João Batista. João não fala do nascimento, começa com aquela frase que ele fala, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, ele era de Deus, ele era Deus, o verbo se manifestou. Ninguém fala em nascimento de Jesus em Marcos e em João. Mateus e Lucas vão falar. Já falei das genealogias diferentes dos dois. Se vocês forem olhar Mateus, a única coisa que é citada ali é que Jesus nasce em Belém. Em nenhum momento se fala que José vivia na Galileia antes de Jesus nascer. Ao contrário. Começa falando que José, quando viu que a sua mulher estava grávida e que ele não tinha ainda tido nenhuma relação sexual com ela, ele resolve, por ser um justo, largá-la em segredo. E ele é advertido por uma figura angélica em sonho que ele voltasse, porque aquele filho era obra do Espírito, do Rosh HaChodesh, Ruach HaChodesh, desculpem, traduzido pelo Espírito Santo ou pelo sopro divino. Ele entende aquilo, vai para perto da sua mulher, volta, acredita naquele sonho. E o Evangelho de Mateus, em momento nenhum vai falar Deus. Deus vinha ao mundo. Vai dizer, é um santo. É um Espírito Santo que vem ao mundo, tocado pelo Ruach HaChodesh. E o nascimento de Jesus é descrito assim. Eles foram para Belém, que teve um recenseamento, chegou lá José, a criança nasce, aí entram os magos em cena. Magos esses que vão aparecer aqui, não vão aparecer em Lucas. Não se fala em reis, fala em magos do Oriente. Que eram seguindo uma coisa luminosa, que para eles tudo que estava no céu era estrela. Então hoje é muito engraçado orar uma estrela, né? uma construção astrológica, não que não seja, mas podia ser um sinal luminoso mesmo. E está escrito lá que vai até a casa onde Jesus nasceu. O Evangelho de Lucas é um evangelho que supostamente foi descrito pela própria mãe de Jesus, ou Maria, que é o que dá mais detalhes. Lá também não tem um nascimento na caverna, porque ele é um pobrezinho, não tinha um dinheiro, que nasceu no meio dos animais, que era pobrezinho.
lá descreve com toda clareza que ele foi posto numa manjedoura porque não havia lugar na estalagem. Ele foi para o recenseamento, José era da tribo de Davi, filho de Davi, chega em Belém e procura lugar, não encontra, a mulher está grávida, vai lá e o cara, ó, fica aqui, ó. Tem lugar aqui nessa. Onde estão os bichinhos para você pelo menos não morrer de frio. Dezembro, se fosse dezembro, mas se não é dezembro, é janeiro, fevereiro, o que for, a noite é sempre mais fria. Né? Ainda mais em lugares desérticos. E aí a criança nasce ali na manjedoura. Tanto para um quanto para outra não se toca em pobreza. Ao contrário, em Mateus diz que José ficou querendo saber onde ele ia. E aí os magos chegaram e avisaram, ó, Mateus, Herodes ficou sabendo, a gente bobeou, contamos para ele que a gente veio aqui para ver a estrela que mostrava que nasceria um ser santo, um ser santo. Os originais gregos são todos com artigos indefinidos. Não tem o, no sentido de dizer é aquele, único, tá? É um. Mas que teria uma capacidade de salvação muito grande. Acho que eu estou na minha cabeça aqui, um dos dias isso vai ser, uma das nossas conversas, vai ser só para nós falarmos do conceito de salvação e salvador. Obrigado. É importante mesmo, a gente fazer que só uma, porque é um conceito tão mal compreendido, porque ele foi salvador, sim, mas não da forma como se atribui dentro das religiões. E a salvação pertence a nós, sim. Então esse paradoxo, a gente vai tentar conversar sobre ele. Esse ser, que era José quando chega os magos, resolve, é recomendado pelo anjo, novamente dizer, vai para o Egito, para ficar longe do rei, que ficou maluco, e o rei manda matar os inocentes em Belém, Betlehem. Essas cidades naquele tempo eram desse tamanho, né? Eram habitadas por centenas de pessoas. Os inocentes recém-nascidos, talvez o quê? 20, 30. Então, esse fato não teria mesmo repercussão histórica. Matar a gente naquela época era a coisa mais comum que tinha. Ainda mais mandado por um rei, ou um cara que se achava rei. Ora, José vai para o Egito, fica lá, o cara para sair de Belém e ir até o Egito, ficar lá durante mais ou menos 1 ano a 2, tem que ter algum, né? Lá no Egito. E quando ele recebe a notícia de volta ao Herodes, já foi para o plano espiritual. Volta. Ele fica na dúvida. Aonde ele volta? E resolve ir para a Galileia. Assim é a descrição de Mateus. Em Lucas, não. Lucas aponta José como alguém que era originário ou vivia na Galileia com sua mulher e parte, não de José, parte de Maria, tendo recebido a visão do anjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel chega para ela e comunica que esse é um ser santo, fruto de uma... Ah tá, mas se ele é fruto de uma visão que não é de um nascimento que não é fruto, que não é específico de um processo que nós todos somos, por que não é? O que isso significa? Significa alguma coisa que o diferencie de forma absoluta de todo mundo? Ou pode ser apenas, se a gente entende isso, um detalhe num processo mais amplo, onde se entenda com mais profundidade as significações? Eu aposto na segunda. Porque a gente vai ver, no final das contas, não nos interessa se é assim ou se é assado. Porque para a essência do processo, não para a aparência, não faz diferença nenhuma que este corpo tenha sido um corpo material ou que tenha sido um corpo com características um pouco diferentes desse corpo que a gente... Mas era um corpo estruturado. Ora, eu, como pessoa que convivi 15 anos no Frei Luís, vendo entidades se materializarem com um aspecto absolutamente igual a uma pessoa humana, tangíveis, né? Não era um fantasminha Pluft,
Mas era alguém que tinha expressão física. Assim, que de repente essa pessoa desaparecia. Eu vi isso muitas vezes. A minha loucura não vai até esse ponto. É um processo que é perfeitamente possível de ser utilizado. Nós vamos olhar, por exemplo, o livro de autobiografia de Noite, que é o livro mais famoso de Yogananda, que descreve 500 mil fenômenos semelhantes. Mahavatar Babaji, por exemplo, é uma entidade dessa natureza, que, segundo Paramahansa Yogananda, assume uma percepção do corpo físico quando quer e vive entre esses dois planos permanentemente. Ora, um ser de consciência desperta, tem a condição de manipular isto. Então, esse processo todo de nascimento, a gente entende que pelo campo histórico não dá para analisar. Vai nos interessar analisar as coisas que estão abaixo da superfície. Hoje, quando você está chegando na Terra, eu vou começar com a primeira, que é exatamente a estrutura do nascimento, e vou usar o Evangelho de Lucas. Vamos lá. Imagine, ok, aconteceu o fato histórico, Maria recebeu a visita de um ser angélico, que anunciou a sua gravidez, historicamente é um fato, aconteceu, para ficar claro, aconteceu esse processo em alguma data histórica, não importa, a imprecisão, como eu falei, nos leva a enxergar o que está profundo, não o que está na superfície, não um fenômeno, mas o que está por detrás, a essência. Maria recebe um anjo que diz assim: Ave, salve, Maria, você está plena na graça, e eu vou te anunciar que você vai ser mãe de um filho que irá. Não tem aqui o texto, então já ouviu isso em algum momento. Qual é o símbolo que nos interessa aqui? Virgem. Ora, a virgindade a gente sabe hoje que não tem nenhuma significação. A nossa civilização hoje entende que o que se dava de valor à virgindade, da forma como se deu, hoje já não é o que mais interessa. Até mesmo porque a igreja depois criou, é importante lembrar, essa agora me veio, a igreja criou um entendimento que Maria permaneceu virgem o tempo inteiro, mas está lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, que diz assim, primeiro Maria diz, com toda não, como é que posso ficar grávida? Não tive nada com o marido, meu marido nada, não tenho relação com ele. E aí o anjo explica que esse processo é um processo que entra em outro padrão. Mas lá José, no Evangelho de Mateus, diz assim, e ela não conheceu o seu esposo até depois que Jesus nasceu. O que se depreende que depois ela conheceu, teve filhos, esses filhos são citados largamente nos Evangelhos, inclusive chegando e tendo relação meio conflituosa com Jesus, porque chegavam, ó, seus irmãos estão aí fora, e a tua mãe, tem uma passagem, parece Jesus, às vezes tem momentos assim, o que eu tenho a ver com eles, com a minha mãe? Quem é que são os meus irmãos e a minha mãe? Você sabe dessa passagem? Você não sabia? Não. Ele está lá conversando, de repente bate na porta, do mundo em volta, pensa, olha, teus irmãos e a tua mãe estão aí fora, que ele chega assim, qual é o problema? Quem são minha mãe e os meus irmãos? E aí ele usa isto para dar uma lição. Minha mãe e meus irmãos são aqueles. E ao mesmo tempo ele é extremamente carinhoso com a sua mãe. Então Jesus é um ser absolutamente paradoxal, propositalmente paradoxal. Porque o que ele veio trazer não foram umas regras ou mandamentos a serem seguidos à risca, mas coisas a serem vivenciadas. O interesse de um ser como Jesus é que nós todos descobramos em nós mesmos a mesma essência que ele tem. Fez isto Jesus, fez isto Krishna, fez isto todos os santos que passaram pela face do mundo e atingiram esses graus de consciência. Moshe, Elias, Buda, né? E por aí vai. Ora,
ouve que ela está grávida e ela é virgem, qual é o símbolo que nós temos aqui? E aí se diz à igreja que ela não teve pecado original. O que é o pecado original numa visão mais profunda? O pecado original que Adão e Eva cometem, olhando a escritura mais profunda, não é simplesmente ter comido a maçã, um fruto físico de uma árvore do paraíso. É ter comido tal fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em detrimento de uma outra árvore chamada árvore da vida. Quando eles fazem isso, vejam bem o que acontece. Conhecem bem e mal. E esse processo de conhecer bem e mal, se não for muito bem trabalhado, transforma cada um de nós num ser que julga o bem como tudo aquilo que é relacionado a nós. E só a nós. Tanto que uma boa parte das pessoas que cometem crimes e fazem todas as maldades estão fazendo aquilo para fazer o bem para eles mesmos, o que eles acham que é o bem. Então o processo de conhecer bem e mal, na hora que ele se apresenta, ele traz dentro dele um desafio enorme. Eu gosto de usar para exemplificar isso, este símbolo aqui, que é o símbolo, vamos chamar assim, mais expressivo da visão taoísta. Que também é uma outra visão que estava na China, né? Então imagina o seguinte, Deus chegou e desceu ali no meio da Palestina, a todo aquele processo, né, que foi precedente, não valeu nada, não tinha ligação com Deus, ele veio ali, é claro que as pessoas acreditavam que a Terra era aquele negocinho, só valia aquilo, enfim, o privilégio. Por que o símbolo me interessa? Se a gente entende que bem e mal podem ser relacionados a positivo e negativo, claro e escuro, noite e dia, ativo e passivo, polos. Se esses polos não estão unificados, como esse símbolo mostra, tanto é poderoso esse símbolo que vocês vejam. Esse símbolo que faz esse movimento, que é o movimento yang, o movimento positivo, o movimento solar, o movimento ativo, tem dentro dele a semente de yin. Dao yin, né, como falam os chineses. Yin, lá dentro tem a semente de yang. O que acontece quando a gente distorce isto? Seria mais ou menos assim. Esta separação, simbolizada aqui, faz com que nós criemos, como deuses que somos, a partir de conhecer bem e mal e distorcermos este conceito, todas as dores, leis às quais estamos submetidos nesse momento. Ora, quem é Maria nessa visão? Miriam, ou Maria, representa a alma humana. Todos nós estamos aqui. Maria representa a alma humana. O que é virgem? Virgem é aquela que está no seu estado original. Tanto é que na visão astrológica, o signo de virgem, na sua visão mais profunda e esotérica, é o símbolo que nos leva ao estado de pureza. Tanto é que na Kabbalah, na astrologia cabalística, o mês de Virgem, o mês de Elul, é o mês onde se faz toda a transformação passível e possível para se retornar à pureza original. Ora, originariamente, nós todos somos virgens por sermos puros. E isto, apesar de parecer que não, toda essa confusão aqui jamais se perde. Então, quando alguém como Maria é dada como virgem, ela está nesse estado. A nossa alma é Maria. E quando ela está nesse estado aqui, porque o anjo fala para ela, abençoada seja você, plena de graça.
quando ela está nessa alma, nesse estado, em que ela volta à sua pureza original, ela é capaz, a nossa alma, unida a um sopro que vem de cima. Vamos para outro símbolo. A nossa alma, quando ela entende e atinge a pureza, isso pode ser tanto em cima como embaixo, como a gente está embaixo simbolicamente, Maria recebe o sopro de cima, vindo do Espírito Santo, e concebe um novo ser divino que tem a mesma natureza do Pai. Do fluxo. Quem é o Pai? É o fluxo criador dessa consciência, unido ao fluxo passivo, concebendo, tanto que você olhar o taoísmo fala do Tao como algo que não tem nem descrição. Depois do Tao vem o Um. O livro do Tao Te Ching é assim, do Um vem o Dois. E quando esse processo é harmônico, significa que houve uma concepção virginal. Então todos nós somos Marias em potencial, para estarmos em algum momento, simbolicamente, entendam por favor, prontos a receber a visita de um ser, naquele momento chamado Gabriel. Isso tudo tem extremas significações, por isso que eu brinco aqui, essa ousadia, a gente pode falar anos disso. A palavra Gabriel é ligada à raiz Gibor, ou força. O anjo Gabriel não é aquele anjo bonitinho. O anjo Gabriel, nas tradições espirituais, é o anjo da força, do lado da mão esquerda. Então ele vem para anunciar, olha, você vai receber o sopro da força divina dentro da sua pureza, porque você se dispôs a isso. Maria, alma humana, quando você se prepara para tal, você é capaz de conceber dentro de você um novo ser, um filho do Altíssimo, e que por ser filho de um processo, agora sim, retornando à essência original, é o próprio Deus. Só que este Deus, que o ser chamado Jesus vivenciou em toda a sua plenitude, não para se afastar da humanidade e dizer, olha, aqui está eu, sou Deus, vim aqui para salvar vocês, vim fazer milagre, vim mostrar o que estou todo lado de vocês, sim, estou ajudando, pode rezar para mim, que eu vou atender. É muito mais do que isso. Ele até faz isso. Estou querendo dizer aqui que se a pessoa ora, pede, como pede para qualquer um intermediário desperto, ele vai agir. Mas ele propõe mais do que isso, ele propõe que nós nos transformemos. Não, porque a palavra não é transformar, porque nós nunca deixamos a nossa natureza original. Não é uma transformação, é um retorno. E aí se entende a pregação daquele que o precedeu, que é João, que usava uma contração verbal hebraica. E Jesus usava também, e usou o tempo inteiro. Tanto usou que o Evangelho de Lucas vai expressar isso numa parábola do início ao fim. A parábola do filho pródigo nada mais é do que uma extensão deste conceito. A flexão verbal que João usava e que Jesus usava é chuvu, que vem do verbo tashuv, que vai dar origem ao substantivo chuvar, muito conhecido dos judeus de uma forma geral. Também é mal compreendido. Má compreensão tem todas as visões religiosas. Né? Não é só arrependimento no sentido, é isso e é mais do que isso. Quando João falava arrependei-vos é o quê?
voltar à origem virginal, retornar à sua origem verdadeira. Porque tudo que está acontecendo nesse momento é uma distorção do processo original. Fala-se, portanto, do significado da palavra pecado. Pecado é etimologicamente pedaço, pectus, corte, separação, que não existe, vamos dizer, diga-se bem, não de passagem. Existe na nossa consciência. Nós aqui todos acreditamos separados de Deus. Deus está lá no alto, para todos nós. E cria o mundo, e obedece ou não aos nossos pedidos, às nossas orações, resolve atender por vários motivos. Não. Ele não está separado nem sentado em um trono olhando a sua criação. É claro que ele é inatingível, um certo modo de entender. Mas se eu entendo que baixo e cima são a mesma coisa por semelhança, e semelhança em matemática é um conceito extremamente conhecido e válido, nós resolvemos vários processos matemáticos por utilização do conceito da semelhança. Provas são feitas com o conceito de semelhança. Extensão de equações são feitas com o conceito de semelhança. E, portanto, a criação está montada num sistema de escalas de semelhança, onde o infinito pode se expressar perfeitamente dentro da unidade. Né? Eu sempre, quando falo disso, eu fui no Chuvu e fiquei lá e já voltei. Alguém me dando uma chamada aqui para voltar no Chuvu. Jesus, nas suas pregações, como João, falava sempre: Chuvu, retornem, voltem. E ele aplicava um conceito esotérico profundo do conhecimento espiritual da sua raça, quando falava isto. O conceito está aqui dentro. O nome que Jesus pede para que se santifique no Pai Nosso. Eu já falei aqui, mas agora vai fazer parte. O Pai Nosso tem uma frase que a gente entende, mas não entende, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para Deus, mais santo do que a divindade, e o nome ser santificado, a gente já explicou aqui que o nome é algo muito poderoso. O nome está acima do nome. O nome está acima da descrição superficial. O nome é um conjunto de expressão visível de um poder invisível, inacreditável e inimaginável. E santificar um nome significa fazer com que o nome seja unificado. A palavra santo, holos em grego, holy em inglês, significa, eu não gosto mais do holismo, porque a gente holismo virou, mas algo que está ali, ó. Não está separado, está unido, está completamente integrado. Portanto, holy em inglês guardou esse. Agora, santo em português também são, é alguém que está bem, está curado. Quando eu estou são, os sistemas do meu corpo são todos integrados, funcionando bem, bonitinho. Portanto, não foge quando eu falo santo. Quando eu santifico o nome, Jesus, quando fala isto, quando ele diz chuvu, retornem, ele está e diz no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, ou seja, unificado seja o teu nome. Ele está usando um conceito muito profundo da mística do seu povo, que está expresso aqui. Vocês já viram que aqui, posso tirar? Porque o pessoal da cidade fica assim. Vocês estão vendo que tem duas figuras iguais? São duas letras que se repetem num nome tido como o nome mais expressivo dentro do que se pode falar da divindade. Se vocês estão vendo que tem duas letras iguais, por que elas estão iguais? Não é à toa, nem porque não existe significado. Sendo rápido e terminando por hoje, para entender o que Jesus está querendo nos falar, essas duas primeiras letras, sendo que uma está igual a esta aqui, são quatro, né? Significam a visão ou o nome
uma expressão, por ser um nome, mais alta da divindade. Esta primeira letra e esta aqui compõem o nome Yah. E os cristãos repetem nas missas Aleluia, que é o hebraico Halel, o louve-se, a Yah, Deus mais alto. Aqui é masculino, aqui é feminino. A gente poderia dizer, ó, vocês estão vendo que essa letra aqui ela é escrita de modo que tem uma como se estivesse virada para cima e a outra virada de cabeça para baixo? Está vendo aqui? Ó, esta aqui é essa letra aqui embocada. Eu posso juntar as duas e se eu tiver um esforço de imaginação, parece isso aqui? Bom, quando eu digo aleluia e vou um alto mais alto, sobram essas duas. Estão sozinhas, estão desamparadas? Não, fazem parte do nome de Deus. São Deus. Só que essas duas dizem exatamente o que acontece na nossa criação. Esta letra e essa aqui é essa daqui com um gancho aqui, ó, como se tivesse jogada para o alto, que é o ponto que eu tenho que entrar para me realizar a unificação. E essa daqui, por que ela é igual à outra? A explicação, se a gente pode chamar isso de explicação, é que isso daqui é a própria divindade que entrou no mundo físico, deixou de estar unificada e, portanto, deixou de estar santificada, no significado que a gente deu, holos, e por estar não santificada, precisa ser santificada. Como é que eu faço santificar? Unifico. Este nome unificado não tem dois reim, ou duas letras rei. Esse nome eu não sei, santificado a gente nem sabe como que é. Mas o processo chuvá, como hebraico é uma língua aglutinadora, a palavra chuvá eu posso dividir em duas, uma palavra e uma letra. Eu posso dividir chuvá, que é retorno, e Jesus fala, retornem, chuvu, chuvu, retornem, filho pródigo, volta para casa, chuvu, chuvu. Eu posso dividir na seguinte expressão, Tashuv Rei, o retorno do Rei. O mundo físico, que é divino e é espiritual, ao qual nós temos distorcido e transformado erroneamente no que nós chamamos de mundo material, porque hoje até a própria ciência já entendeu que matéria não existe. Então, é a expressão do espírito, que é a energia, que virou o mundo físico, precisa voltar à sua essência espiritual. Esse é o grande trabalho que nós temos que fazer aqui. E isto é que os grandes mestres vêm nos ensinar. E Jesus, quando vem ao mundo, ele e todos os outros, a gente está falando de Jesus porque é o mais conhecido, é possível que a gente retire essas capas que infelizmente acabam mais atrapalhando do que ajudando. Ele vem nos mostrar isso. Ele não veio aqui para dizer eu sou o Messias e vou salvar todo mundo. Ele veio dizer eu sou o Messias, você é 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 o Messias. E tem um evangelho que diz isso. Claramente. Porque senão ele não seria mesmo, porque todo o conceito do Messias fala de um mundo retomado, um mundo absolutamente curado, um mundo são. Aí as pessoas falam, ele vai voltar um dia lá do céu e vai dar um... Não. A segunda vinda, e aí o trabalho, por exemplo, de falar mais sobre a Nanda, ela é aqui, ó, dentro do santuário que cada um de nós traz. Quando Jesus fala da oração como instrumento poderoso, em nenhum momento ele vai dizer, Jesus em nenhum momento, vamos pegar os nossos últimos minutinhos, hoje eu quero fazer uma meditação mais longa, em nenhum momento ele vai nos levar nunca a entender o sofrimento como algo obrigatório. A frase, por exemplo, cada um que venha após mim, tome a sua cruz e siga, é uma inserção posterior, porque tome a sua cruz por quê?
crucificação era um processo de morte a seres que não eram judeus. Então, teoricamente, naquele momento, ele não precisava dizer para ninguém de cruz, siga, tome a sua cruz, como se ele venha sofrer. A grande explicação disso, eu vou dar um exemplo para vocês. Mesmo dentro da Igreja Católica, a gente vê várias fases. Até o século XIII, as representações de Jesus crucificado eram muito poucas. E quando as havia, era, por exemplo, o crucifixo que falou Francisco. Vocês já viram? Lembram como ele é? Primeiro que não tem um Jesus pendurado na cruz morto, é um Jesus vivo, com o olhão bem aberto, assim. Olhando, tanto que olhou para ele e ele viu aquela figura falando. Ou seja, mesmo aquele Jesus postos na cruz, você vai ver na iconografia, isso tem, eu pude ver isso até pessoalmente, é só olhar hoje. Você vai ver o Jesus pendurado, morto com a cabeça baixa, aparecer nas épocas depois que a Inquisição se implanta. E que hoje, infelizmente, às vezes eu vou numa igreja, vejo lá. Outro dia eu fui numa, tinha um Jesus bonito, de braço aberto, mas vivão. Ali. Legal. Não estou vendo Jesus nenhum na cruz. Porque o movimento, caraca, não terminou na cruz. Por que eu tenho que ficar olhando para ele morto ali? Por que eu tenho que fazer uma procissão carregando um corpo? Então, veja como eu estou dando esses exemplos, não é para ser crítico no sentido mordaz, mas é para entender que a gente pode ver outra face, esta outra face ele nos revelou. E um ser dessa natureza certamente sabia, mesmo em termos amplos, o que hoje a gente está como humanidade começando a saber. Então, voltando àquela história, ele não está voando na velocidade da luz, saindo das bordas da galáxia para um céu onde não... Esta ascensão dele é uma ascensão vibratória, é uma ascensão frequencial. E ele foi, sim, muito. E falou o tempo inteiro, em linguagem que hoje a gente pode traduzir de forma muito melhor. Por exemplo, a percepção que a física quântica, eu não vou falar sobre isso hoje, mas duas coisas que já me falam dela, o negócio da salvação e a visão científica. Tem certas frases de Jesus que você percebe nitidamente o entendimento dele de que os processos de tempo e espaço eram muito outros do que aqueles aceitos naquela época. E muitas vezes aceitos até agora. Vamos falar sobre isso mais, eu vou deixar aqui um teaserzinho para vocês. Mas, por exemplo, a frase, há muitas moradas na casa do meu pai, pode ser entendida de várias maneiras. Há muitos mundos habitados, muitos planos espirituais. É verdade. Aliás, as interpretações não são nunca uma só. Vários planos, várias interpretações. Por que muitas moradas na casa do meu pai também não pode ser muitos futuros? Muitas possibilidades. E quando ele diz, eu vou preparar lugar, a gente vai começar a falar aqui que quando ele fala eu, ele está dissociando plenamente a figura física de Jesus e falando em nome desta consciência integrada que é o Messias, que não está só nele, lembre-se, está dentro de cada um de nós. Então, a gente vai falar sobre isso, vamos aproveitar para meditar. Quer fazer uma pergunta? Eu falei que vocês iam falar, né? Falei pra caramba aqui. Fala. Eu não sei dizer você, assim. O que a gente entende é assim. Vendo o Evangelho de Tomé, a gente vê que Tomé, como está descrito no Evangelho de Tomé, teve uma visão de Jesus. Tem umas frases do Evangelho de Tomé que são fantásticas. Por exemplo, vocês estão procurando Cristo, pega uma pedra, levanta e estou lá. Pega um pedaço de madeira, olha, ali eu estou. Tomé, pode ser João tinha uma visão muito ampla, Paulo tinha uma visão de uma percepção crística mais ampla, não apenas litúrgica.
Acho que todos eles tiveram em algum momento. Maria Madalena, ora, bem lembrado. Não, Maria Madalena, inclusive, talvez foi a que mais rapidamente entendeu. Até pela proximidade que havia entre os dois. Né? E ela era muito inteligente. E, enfim. Você sabe que no Evangelho de Bartolomeu, né, que é um evangelho apócrifo, que está lá escrito que o mestre amava tanto, como não amava nenhum outro dos discípulos, e que os dois, está lá escrito, se beijavam na boca frequentemente. Não é isso, né? Não, eu estou dizendo a vocês isso, por que não? Né? Então, são momentos que a gente vai hoje entendendo. Isso não significa que você está diminuindo a figura, você só está elevando. Né? Ô Luiz, no Sublime Peregrino, do Ramatiz, ele tem uma passagem ali que ele fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Que o Cristo deixou claro que os avatares que tiveram aqui na Terra, naquela época, o Cristo planetário, foi o que ele, Cristo, mais conseguiu realmente traduzir tudo que ele, Cristo, queria de um avatar para fazer aquele trabalho que ele fez. Eu acho interessante essa colocação. O que eu evito? Enfim, eu tenho uma formação razoável de ter estudado várias possibilidades. Quando a gente fala em Cristo planetário, e aí tenta trazer essa figura especificamente para uma pessoa, até pode ser verdade. Mas o que eu acho hoje? Hoje nós estamos num momento de entendimento do universo de uma forma tão ampla. E se eu entendo que esse potencial está em todos os seres, e o Cristo planetário, vamos entender que, vamos assumir que haja um Cristo planetário, né? Um ser que governe o planeta e a sua evolução. E que seja até Jesus. Vamos imaginar. Pois é. Se você for olhar no profundo, o fato disso ser verdade ou não faz muito pouca diferença no processo quando ele se relaciona conosco. Porque quando eu tendo a projetar num ser externo, seja qual for, com todo respeito, e ainda, eu não estou dizendo que não seja, né, para deixar claro. Na hora que eu projeto num ser externo, ainda que eu não deseje isso, por força de tudo que a humanidade viveu, e nós vivemos, nas encarnações que nós passamos, a tendência a fazer esta projeção se transformar num afastamento é muito grande. Então, eu prefiro deixar essa questão mais de lado, porque ela na prática não tem, eu vou ver, né? Eu sou dono da verdade, a importância resolutiva para os nossos próprios processos. Então, por exemplo, quando o Paramahansa Yogananda chega aqui e fala, não isso que o Ramatiz falou, mas diz que Jesus foi um ser que atingiu essa consciência crística na encarnação que ele teve, e que o guru dele foi, ele era Jesus, e que o guru dele foi Elias. Foi Elias, ele era Elixá, o Eliseu. Ele diz assim, Jesus na encarnação passada foi o profeta Eliseu, que foi um profeta que fez muitos milagres, que era discípulo de Elias, Eliá. Para nós diz assim, olha, Jesus voltou e o seu guru, que era João Batista, né, chegou, batizou como guru e depois disse, eu e ele somos um, ele é maior que eu. São duas visões diferentes, né? E aí, o que eu acho hoje? E vou te falar porque eu passei muito tempo olhando isso. Né? Eu até brinco que eu sou um garoto, mas eu já tenho uma estrada razoável nas buscas e leituras, em deixar de ler e pensar. E eu entendo que este processo hoje não tem mais a importância para o nosso momento. Se ele foi ou é o Cristo planetário, não fará diferença se ele foi ou é Eliseu. Porque o que vai redundar no final é que ele vive uma consciência crística e que veio aqui não para dizer eu sou o Cristo planetário, ou eu sou Deus. Não, ele veio para dizer assim,
Nós somos, eu e vocês, eu sou o Pai, o Pai que vive em mim, vive em vocês. Então, assim, eu até assim, tenho opinião pessoal, que eu fiz igual, agora eu aprendi que tem certas opiniões pessoais que a gente vai deixando de expressar. Né? Eu tinha uma época que eu batia muito opiniões pessoais, porque eu acreditava nisso ou naquilo. Eu acho que foi legal, por exemplo, é igual um comentarista de esportivo que diz para o seu time, mal comparando. Ah, ele gosta. Né? O dedinho dele já levanta, o negócio de futebol vai com ele. Mas o fato é assim. Então, eu acho que a tua visão, eu sei bem dela, eu respeito pra caramba o Ramatiz, como respeito o Yogananda, tenho uma visão pessoal disso, mas acho que na prática hoje não nos importa ficar. É o que o Ramatiz diz. Então o que o Yogananda falou não serve, eu vou olhar o Yogananda meio assim. Como eu quero evitar esse tipo de percepção que hoje não nos interessa isso, aí essa casa ela nasce para isso. Para que a gente não olhe torto para as coisas que a gente acredita que não sejam verdade, ou que sejam verdades incompletas. Não vai diminuir a figura do Cristo, não vai diminuir a figura de Jesus. A divindade dele, seja ele o Cristo planetário, ou seja ele um ser que atingiu a consciência crística, em algum momento, tem um livro, por exemplo, que foi patrocinado pelo movimento espírita no primeiro momento, da Amália Domingo Soler, é um livro que é descrita Maria Madalena acompanhando Jesus em diversas encarnações, inclusive outros, dá a entender que são outros planetas, e que no final, a última encarnação dela é Teresa d'Ávila, mas que foi uma pessoa que acompanhou Jesus o tempo inteiro, e descreve esse livro, foi suportado muito pelo movimento espírita no início. Então, assim, a gente tem muitas interpretações, que são todas elas passíveis e possíveis ser verdade. Eu respeito todas elas, tenho a minha opinião pessoal, mas vou ser agora aqui meu comentarista de futebol. Fala. Eu sempre fui declarado, né? É o meu ídolo maior. Agora tem essa. Eu acredito que sou muito por isso. Para mim, eu acredito que o tem eu, segundo acha aí o fiscal de A beleza. Beleza da. Então, o que seria também? Ou foi encarnação ou se apresenta como. Então, muito mais importante. Agora, ao mesmo tempo, algumas coisas que você vai pensar, porque aquela via cruz seria realmente necessária. Mas naquela época não tinha internet, não tinha jornal, não tinha televisão, nem rádio. Então, seria muito difícil para que aqueles ensinamentos chegassem como chegou até hoje, e que Jesus fosse esse ser tão discutido, tão falado, tão comentado, que se tivesse tantos livros, daria várias voltas. Ao mesmo tempo, eu acho que até todos esses ensinamentos, nós estamos ainda com muitas esquemas de história, vamos tirar alguns delas, e essa casa maravilhosa mais para a história, que é o melhor da casa, é esse pessoa. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui que foi a falta de. Está perdoado, vai. O melhor de Jesus, porque ele é da Talvez mais caído. Vamos fazer, não, mas se você não for para o espaço, não, a gente vai fazer. Disse de Deus, então. Vocês vão me dar 5 minutos. Vamos lá? Vamos fazer nossa meditação. Olha, outra coisa também, fatos de alegria, né? O Yogananda tem uma frase muito legal, dizendo que os santos tristes são tristes santos. E é descrito, todos os evangelhos descrevem Jesus como uma figura alegre. Eles cantavam, eles saíam, né? Naquela época as músicas não era do canto gregoriano, né? Se cantava com tamborim, os salmos eram cantados todas as vezes por ele. Então vamos respirar.
Quem quiser dar uma esticada, a gente tem um vídeo de 5 minutos a vocês para a gente poder fazer a meditação. E hoje a gente vai fazer uma meditação de elevação de consciência. Essa ascensão tem ela ocorrido fisicamente? Eu acredito que houve. Esta visão da ascensão tem um significado bem maior, profundamente simbólico. É descrito nos evangelhos que ele ascende e um dia retornará. Trazendo a salvação por completo. Decodificando esse símbolo, nós podemos entender que o nosso movimento possui e deve possuir sempre esta dupla face que se unifica numa só. Ascender e retornar. Retornar ao alto. Devolver ao que é baixo, porque tanto um quanto o outro são apenas estados de percepção da unidade infinita. Então vamos respirar. Compreender que este corpo físico que habitamos é um feixe de energias extremamente coerentes. O processo que chamamos vida e que espelha uma vida superior, uma vida infinita. Aquele corpo físico é um componente inseparável da totalidade do nosso ser. Quando temos consciência disso, nós unificamos, transformamos os nossos olhos no olho simples, no único, santificando o nome sagrado. Esse nome habita em nós. E respirar é um dos instrumentos mais poderosos que temos para fazer com que ascendamos. No momento em que fechamos os olhos, convergimos o nosso olhar interno para o universo que está por detrás das pálpebras fechadas. O infinito começa a sua manifestação. Todos nós podemos sentir que a sola dos pés, ascendendo pelos membros inferiores, penetrando o canal central, onde se estabelece no plano físico a medula espinhal e a sua base vertebral. A energia infinita que dorme em nós ascende como o Cristo que sobe, ressurrecto. E a respiração, o seu movimento rítmico, nos dá acesso e consciência a esse estado. Vamos experimentar. Nesse estado, estamos mais próximos da nossa verdadeira natureza. Isso permite que o estado natural de unificação que é cura, leiamos cura como cura em todos os níveis,
estado se manifeste. A nossa coluna vibra. O centro de força, onde a nossa consciência ainda está partida, uma a uma, com suas cores sagradas, vamos unificando. No centro do tórax, as forças que conversam promovem a cura que se manifesta em seu poder incoercível. E esta cura em nós se transmite, porque esse estado, como disse o Cristo que habitou e habita em plenitude na figura que conhecemos com Jesus de Nazaré, esse estado nos permite falar em secreto, dizer Aleluia, Aleluia. Colher do Pai a semente sagrada que vai nos fazer conceber o estado virginal, original da nossa alma. O Salvador. E que nesse momento, conjugando as nossas forças, nós que estamos aqui, aqueles que se juntam a nós, pelos meios de comunicação possíveis no mundo físico, e aqueles que estão conosco, nossos amigos libertos, se manifeste o poder. Que esse poder se expanda e vá, onde seja necessário, a todos aqueles que amamos. Isto é verdade, isto é real. Isto está feito. Quando não duvidamos, quando temos a certeza, como Ele mesmo, o Cristo em Jesus, tantas vezes nos conclamou. Que esta força curadora, renovadora, transforme, faça reviver e retornar. Que cada um que necessite de cura, seja onde for, nossos amados pais, filhos, filhas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, que esta cura se manifeste no mundo inteiro. Porque tudo é um. Nesse momento queremos expressar a realidade e o poder desta unidade que é curadora. Isso nos leva imediatamente a compreender a gratidão. Que devemos manifestar já. Está feito. A gratidão abre os portais da graça. E um dia nós todos, quando sentimos leve esse poder que reside em nós, onde o ego não fala, onde o ego e a mente se submetem à consciência maior, do eu, Yerrier, Asher, Yerrier, o nome que é a consciência infinita, que vive em nós. E assim sendo, nada nos será impossível. Nada nos é impossível. E seremos aqueles que recebem a chave
em estado de graça, e abrindo a porta, entramos acompanhados de todos aqueles que queiram entrar. Pois essa é a lei. Com profunda gratidão, vamos sentir a presença desses amigos. Em absoluta confiança. Saímos daqui, fisicamente falando, mas não sairmos de dentro de nós, pois a oração não se encerra quando dizemos amém, e assim seja. A verdadeira oração, a verdadeira meditação, são estados permanentes de um dia, certamente, vamos atingir em plenitude. Mas comecemos a experimentá-lo